A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra aqui para os irmãos em 1 Timóteo 6. Maravilhosa essa informação, essa passagem aqui que fala sobre os deveres dos servos, né, irmãos? Então, grandioso é servirmos ao Senhor e servirmos com alegria, né, irmãos? Eu sou a missionária Rosângela França e sempre trazendo palavras aqui para nós conhecermos um pouco mais a verdade que está escrito na palavra de Deus, né? E colocarmos em prática, né, irmãos? Então é muito boa essa mensagem. E não vai ser muito longa, né? Diz assim, de 1 Timóteo 6, os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Só vai aqui, irmãos, olha, rapidinho, 2 versículos só. Olha, mas a informação que nós temos aqui, que Paulo passa para Timóteo, desses deveres dos servos, é que ele está colocando, né, que todos que estão debaixo desse jugo, né, que estão servindo ao Senhor, né, que eles sejam estimados, né, por serem senhores dignos e de honra, né? Isso tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Porque, olha, muitas vezes, dentro de um lar, dentro de uma casa, uma família, né? Tem um ou outro só que serve ao Senhor, e esse muitas vezes já são anciões, já são pessoas mais velhas e tudo que já tem uma busca, já reconheceu o poder de Deus, já viveu muitas histórias, né? Já passou por muitas lutas e quer verdadeiramente servir ao Senhor, né? Então, já abandonou aquelas falhas que praticava, né? Já está numa outra vida de comunhão com o Senhor, de querer ter um encontro com o Senhor, né? E muitos já estão nessa maneira, nessas condições, sabendo que logo, logo serão recolhidos, logo, logo... nem todos, né, irmãos? Mas a maioria já acha que logo, logo vai ter seu chamado, né, irmãos? Então, aí a palavra exorta aqui, Paulo exorta aqui e fala para Timóteo, passar para isso para a igreja, de que esses irmãos, eles têm que serem respeitados pelos seus entes queridos, pelos seus amados também mais novos da igreja, pelos vizinhos, amigos, né, familiares da própria casa, entendeu? Por quê? Porque esses são amados do Senhor, porque esses estão separados e esses têm a honra de estar já servindo ao Senhor. Então, muitos jovens, adolescentes, netos, filhos, netos, bisnetos, que ainda querem viver ainda o tempo deles ainda, né? Querem fazer a sua própria moda. São poucos ainda os jovens que realmente se reclusam, começam a se buscar no Senhor mesmo, né? De querer servi-lo. E outros não, eles deixam para que seja mais tarde. Mas é falado aqui nessa passagem de que esses que ainda não estão servindo ao Senhor, estão morando dentro da mesma casa, que esses também tenham respeito por aqueles que já servem ao Senhor. Né, irmãos? Então, quão glorioso é você que está ouvindo essa mensagem. Você pode passar isso para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, que tem que ser respeitado aquele que já está, talvez até numa fase já de ancião, o que já busca ao Senhor, ou mesmo que não esteja ainda ancião, mas que já seja um pouco mais velho e tem tirado tempo para adoração ao Senhor, que não seria
justo que aqueles que habitam ali, que não ainda conhecem o poder e a glória de Deus, desprezem, né? Porque já servem ao Senhor. Temos que tomar muitos cuidados, e as famílias e os servos têm que passar isso para aquelas pessoas que são mais jovens, né? Ou mesmo aqueles que já são velhos e também que não querem servir ao Senhor, né? Então, tem que ser colocado que eles que já servem ao Senhor, eles são queridinhos de Deus. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com vão se pronunciar para não renegarem a eles, para não desprezarem, para não aborrecerem, ficar falando coisas que incomodam, né, irmãos? Então, eu tô passando isso porque eu senti tocada de passar isso, porque eu sei que muitas famílias já tem um ou outro que se levantou na presença do Senhor, que sai para fazer a obra, que vai para a igreja, que vai buscar em alguns horários, que até dentro da sua própria casa faz algum tipo de vigília, ou louva, ou adora o Senhor, ou ora ao Senhor, e algumas pessoas que possam estar morando também no mesmo ambiente, possam se sentir incomodado e aborrecer a esses que já servem ao Senhor. O que eu falo aqui é como Paulo estava passando para Timóteo, é que esses que ainda não servem, que eles tomem cuidado para não difamar, não, como fala, desprezar, renegar a esses que já estão servindo dentro da sua casa. Que tem que ser observado muito isso, para que não venha ser contrariado, né, com uma maldição, com algo pior, né? Porque o nosso Deus, ele prova, né, irmãos? Então, para que ninguém venha sair em desvantagem, né? Mesmo que cada um, nós sabemos que tem o seu tempo de servir ao Senhor, de adorar o Senhor, porque está escrito lá em Eclesiastes 3, né? Há um tempo para tudo debaixo desse céu, né, irmãos? Então, sabemos que nem todos servem ao mesmo tempo, e às vezes tem um que serve ao Senhor numa comunidade ou numa igreja que umas são mais, como é que fala, liberais, outras já são um pouco mais restritas, né? Então, são N situações a qual um pode ficar julgando o outro, trazendo alguma condição, né, irmãos? Então, para que ninguém se estresse ou fique mal, né? Porque uma é tradicional, outra já é mais evoluída, não sei o quê. Cada um tem o seu padrão, então tem que tomar cuidado, irmãos, para que não sobrevenha nenhum tipo de advertência, nenhum tipo de confusão, né, por conta disso, né, irmãos? Então, que cada um venha a respeitar o outro, né, dentro da sua participação com Deus, né, irmãos? Assim, então, é isso que eu tenho passado aqui para os irmãos. Então, o Senhor muito se alegra quando há uma comunhão, né? E quando essa comunhão, ela começa dentro da sua casa, né, irmãos? Então, Deus deixa, assim, muito claro isso, né? Porque os crentes, eles são amados do Senhor, né, irmãos? Eles são separados do Senhor. Eles não gostam de certas músicas, eles não gostam de gritarias, né? Eles não gostam de muita movimentação, né? De muito entre sai, de muita baderna. Eles querem ser mais, são democráticos, porém eles são um pouco mais reservados. Eu vejo até mesmo por mim, né? Eu, minha irmã aqui, nós somos mais reservados. Tem aqueles que chegam esbaforidos, gritando, falando alto. Nossa, isso daí realmente acaba nos inquietando um pouco e a gente não gosta muito desse tipo de condição, entende? Mas as pessoas também, elas não querem saber se você está gostando ou não está gostando, né, irmãos? Então, por quê?
não serve a ninguém, né? Serve ao mundo, né, irmãos? Aí acha que pode chegar desde quando já chega lá na rua, já chega falando uma altura, sabe, irmãos? Então, é porque cada um tem a sua forma e tem um tempo certo de chegar à presença do Senhor, né? Então, e isso eu estou colocando como minha experiência, entende? Então, que os irmãos também possam analisar que se é bom para mim, tem que ser bom para o outro também, né, irmãos? E não você vê somente o seu lado, né? E o lado do outro, né? Então, tem essas condições, né, irmãos? Tem gente que já é aparecido mesmo, né? Gosta de já chegar avisando para todos os vizinhos que chegou, né, irmãos? E outros não, eles já são mais calmos, e não querem saber de muita baderna, querem ser mais discretos, né, irmãos? Isso que eu quero dizer. Então, que esses exemplos aqui, esses deveres de ser servo, não venha valer só para aquele que já é servo, mas para aquele que não é, mas que ele possa respeitar e aceitar o outro dentro das suas condições também, né, irmãos? Porque é tão bom você ser respeitado, as pessoas ter um cuidado, um zelo com a pessoa, né? De que já conhece um pouco mais da palavra, já tem esse discernimento, né? Do que é certo, do que é errado, né, irmãos? Então, já pensou se todos pudessem, né, serem assim? Mas isso não acontece, né, irmão? Então, isso daqui chega para mim e chega para você, que serve já ao Senhor. Que nós é que devemos compartilhar essas coisas com os nossos, porque está escrito que Deus tem os crentes por amados, entendeu? Então, para que não sobrevenha nenhum outro mal, nenhum tipo de maldição caia sobre aqueles que aborrecem, né? Aqueles que já servem ao Senhor, que já buscam na face do Senhor. Então, irmãos, isso daí é uma advertência, né? Para mim, para você, de como estar respeitando o outro, né, irmãos? Então, essa é a palavra. Gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal. E a paz para os irmãos.